Parte 3. O Grumete. 13. Tras despertou no dia seguinte com o rosto cheio de cabelo. Sentia-se rígida, como um trapo que já devia ter ido para a lavagem há muito tempo. Se desdobrou do convés tentando prender o cabelo e se recordando vagamente de ser chutada durante a noite e ordenada a se mover para não ficar no caminho. O que ela fez, mas fora acordada com chutes novamente pelo mesmo motivo em mais 2 ocasiões. Não parecia haver lugar algum no convés onde ela não estaria no caminho. Seu pensamento seguinte não foi sobre comida. Não foi sobre algo para beber ou outras necessidades biológicas. Foi sobre Charlie. Tess nunca havia se sentido tão ingênua. Ela achara mesmo que poderia simplesmente deixar seu lar e resgatar alguém? Muito embora nunca houvesse posto os pés em um navio antes. Sentia-se tão tola. Pior ainda, sofria por Charlie, que devia estar em algum lugar assustado, aprisionado e sozinho. A agonia dele era sua agonia. Pode parecer que a pessoa que sente pelos outros é condenada na vida. O sofrimento de um indivíduo já não é suficiente. Por que uma pessoa como Tess precisa sentir por 2 ou mais? Contudo, descobri que as pessoas mais felizes são aquelas que melhor aprendem a sentir. Isso exige prática, sabe? Esforço. E aqueles que, mais tarde na vida, aprenderam a sentir por 2, 3 ou 1000 pessoas diferentes, bem, acaba que o que eles tinham era uma grande vantagem sobre todos os outros o tempo todo. Empatia é um tipo de marketing emocional. Ela eventualmente paga seu próprio custo. Não que isso fosse muito reconfortante para Tess naquele momento, deprimida no convés, percebendo que, antes que pudesse pensar em ajudar Charlie, teria que descobrir uma maneira de salvar a si mesma. Ela se encolheu contra a murada e ouviu alguém no convés inferior gritando que o primeiro turno poderia ir ao rancho. Hulk sussurrou algo para ela e saiu para investigar. O estômago roncando de trás fez com que ela lembrasse que a última coisa que comera ou bebera havia sido a água que fizera ver pombos. Então, dolorida, ela se levantou. Rancho significava refeitório em um navio, certo? Talvez eles não notassem se ela... Uma figura magricela com um casaco militar desabotoado surgiu diante dela. Careca, com sujeira no queixo, o sujeito carregava uma espada e 2 pistolas enfiadas no cinto. Lagarde, o mestre canhoneiro, era o primeiro oficial do navio. Tinha músculos definidos no corpo magro e aquele pescoço longo e a cabeça careca poderiam ser um sinal de que ele tinha um abutre em algum lugar da sua árvore genealógica. Ele olhou Tess de cima a baixo. O primeiro turno pode comer, disse Lagarde. São os homens e mulheres se aprontando para assumir a navegação durante o dia. Você vai trabalhar nas velas ou no cordame hoje, cabelos de mel? Não, sussurrou Tess. O segundo turno vai comer em seguida, explicou Lagarde. Eles trabalharam a noite toda e podem comer assim que seus substitutos chegarem. E qual é o meu turno? Perguntou Tess baixinho. A capitã disse que você está no terceiro turno, respondeu Lagarde. Então sorriu enquanto partia. Eventualmente, o segundo turno foi chamado e os marinheiros trocaram de lugar. Tess aguardou, grogue e enrijecida. E aguardou, e aguardou. Poder-se dizer que ela foi uma verdadeira guarda naquela manhã. O terceiro turno nunca foi chamado. Tess suspeitava que ela era a única designada para ele. Então ela fez o máximo para ignorar seu estômago, decidindo em vez disso observar os piratas trabalhando. Talvez, se aprendesse sobre as tarefas deles, ela pudesse antecipar a maneira de ficar fora do seu caminho. Ela passou a manhã ocupada com isso, e felizmente a maioria deles não parecia se incomodar com ela. Não era uma tripulação jovial, mas aparentemente eram dedicados. Algumas vezes,
Tress encontrava a Capitã Crow vigiando a de Sosdai enquanto bebia do seu cantil. Seu olhar feroz fez com que Tress se sentisse como uma sujeira teimosa em uma janela. Era melhor começar a trabalhar. Ela inspecionou sua bolsa, verificando seus copos. Então pegou uma escova. Depois de surrar seu cabelo até ele se submeter e concordar em ser aprisionado em uma trança, ela pegou seu balde e escova de chão. Então percebeu que não tinha mais água ou sabão. Ela ficou ali, com um ar idiota, antes que alguém se aproximasse com um balde fresco para ela. Ela agradeceu, então, com um sobressalto. Percebeu que o reconhecia. Era Royd, o grumete do Apitarco. Ele era inconfundível com sua figura desengonçada e sua cabeleira totalmente branca. Embora todos o chamassem de garoto, ele parecia ter cerca de 30 anos e uma mente completamente sã, até abrir a boca. Minhas gengivas gostam mesmo de lambidas, disse para ela. Então se afastou com um andar de pernas encurvadas, que fazia com que cambaleasse como um pinguim bêbado. Sim, esse sou eu. Não, eu não quero falar sobre isso. Enquanto me afastava para enfiar cadarços de sapatos no nariz, Tress foi até o tombadilho, onde havia menos movimento. Ali ela começou a trabalhar de novo. Acontece que Tress era muito boa em esfregar o convés. Era como esfregar janelas, só que você não precisava ser capaz de ver através dele no fim. De fato, era fácil demais, talvez indigno do seu talento em limpeza. Como contratar um cirurgião de renome internacional para remover a casca do seu sanduíche. Durante suas pausas, ela contemplava a tripulação. Foi capaz de identificar outros rostos que, como Royd, ela conhecia, ainda que vagamente. Frequentemente, navios passando pela rocha descarregavam alguns membros da tripulação. Estes recebiam um passe da inspetora e eram contratados por outra embarcação visitante. Eles não pareciam um bando muito mal encarado. Era uma tripulação mista, com uma variedade de etnias e quase tantas mulheres quanto homens. Isso não era incomum nos mares de esporos. Você aceitava qualquer um que estivesse disposto. Sexismo atrapalhava os lucros. Com uma tripulação tão normal, Como uma tripulação tão normal havia acabado como piratas. E não apenas piratas comuns, mas piratas sedentos de sangue que afundavam o navio sem saquear. Eles nem mesmo cobriram o nome da embarcação, pensou Tress, e não deixaram nenhum marinheiro vivo. Tem alguma coisa errada com esse navio. Tenho esperado para gargarejar minhas camisas, disse eu, passando por Tress. Apontei para ela com as duas mãos e pisquei. Mas eu as comi na semana passada. Tress inclinou a cabeça para o lado enquanto eu assistia me afastar. Enquanto isso, Hulk saltitou pelo convés até o ombro dela. O que há de errado com aquele sujeito? O rato perguntou baixinho. Não sei ao certo, sussurrou Tress. Mas eu já ouvi antes. Ele é simpático, ainda que esquisito. Pessoas que colecionam selos são esquisitas, Tress. Aquele homem tem uns parafusos faltando. E os que ainda estão lá, na verdade, são pregos. Suspiro. Tudo bem, é o seguinte. Eu tive um encontro, bem, foi mais para uma colisão, com a feiticeira alguns anos atrás. Digamos que ela tinha algo de que eu precisava, mas libertar essa coisa dela provou ser mais difícil do que imaginei. O resultado final? A feiticeira me deu uma das suas famosas maldições. Veja bem, até o dançarino mais gracioso ocasionalmente tropeça. A maldição que ela me lançou me privou completamente de qualquer sentido. Todos os meus 5 sentidos. O que você descobriu? Perguntou Tress ao rato. Eu peguei um pouco de comida, disse Hulk, mas só pude pegar porções do tamanho para ratos. Desculpe. Além disso, eles estão realmente costurando uma bandeira pirata. Acho que são novos nisso. Talvez tenham afundado outro navio por pura falta de experiência. Não.
sussurrou Trez, voltando a escovar. Eles deixaram o marinheiro vivo de propósito e não cobriram o nome do navio. Eles não afundaram aquele navio por inexperiência. Eles fizeram isso como uma declaração, concordou Hulk. A versão pirata de enviar um pregoeiro para anunciar uma liquidação na loja de sapateiro. Pelas sombras da lua. Eles mataram quase 30 pessoas. Trez olhou para a tripulação trabalhando em seus postos. Mais cedo, ela vira intenção e foco nos seus movimentos. Agora havia outra coisa. Um tipo de desejo agudo de se perder no trabalho. Talvez para evitar ter que pensar sobre o que acontecera no dia anterior. Tem alguma coisa muito errada com esse navio, ela pensou novamente. Infelizmente, antes que ela pudesse pensar mais sobre isso, outras questões, de uma natureza mais escatológica, exigiram sua atenção.